Olá, pessoal, tudo bem? Bom, aqui estou eu de novo, a professora Nathalie, de Educação Física, para mais uma aula com o quinto ano C, né? Bom, hoje não tivemos participação de alunos ao vivo, mas estou gravando para vocês com todo carinho a aula de hoje. E o tema é jogos de tabuleiro. Vamos dar continuidade ao que já foi passado na primeira aula do Centro de Mídias, lembra? Que tinha a trilha dos procedimentos que a gente poderia fazer para evitar o Covid. E aí, você tinha a opção de fazer grande, como as professoras fizeram lá, ou você também poderia fazer numa folhinha pequena e usar algum tipo de objeto, né, para ir marcando para ir marcando o progresso de cada um dos jogadores. Eu pedi como atividade na terça-feira para vocês criarem um jogo de vocês, escolherem um tema. Olha que legal, vocês escolherem o tema e montarem um jogo com todo o passo a passo, igual elas fizeram lá. Só um aluno me entregou até agora, que foi o Douglas. Eu estou aguardando os outros, viu? Então, explicando aqui de novo, vocês vão montar o jogo, o caminhozinho lá do 1 até o final, não sei, até 20, até 50, do jeito que vocês acharem melhor, com todos os detalhes e desenhos do caminho, tá bom? Igual um jogo de tabuleiro que a gente compra em qualquer lugar, fazer bem caprichado. E depois fazer uma lista com as etapas. Parou na casa 1, vai acontecer tal coisa. Parou na casa, sei lá, 10, vai acontecer tal coisa. E assim por diante, tá? Não precisa necessariamente colocar alguma coisa em todas as casas, em todos os lugares que parar, mas na maioria deles, tá? Que aí o jogo fica mais emocionante, tem mais graça. Então, eu estou aguardando o jogo de vocês, que vocês vão criar. Vocês vão fazer numa folha, que pode ser a folha que vocês tiverem em casa, tá? Tiver de sulfite, é melhor, que a gente consegue visualizar melhor. Mas se não tiver, faça na folha de caderno normal, tá bom? Com certeza tem uma folha de sulfite aí na sua casa, uma folha do caderno de desenho que tá sobrando, né? Vocês podem fazer essa atividade. E vai fazer a listinha com passo a passo de tudo que você tem que fazer, tá? Do começo até o final. E você vai fotografar, tá bom? Fotografar o jogo, fotografar o passo a passo lá do que vai acontecer quando parar em cada uma das casas e vai me mandar no privado, lá do WhatsApp, tá? Lá no particular. Combinado? Então, estou esperando dos outros alunos. Expliquei direitinho agora, quero ver. Também tinha colocado no grupo do WhatsApp. Vamos ficar atentos, tá bom? E dando continuidade a jogos de tabuleiro, vamos falar um pouco mais sobre eles. Opa, vamos passar. Pronto, passou. Então, antes de tudo, eu quero falar com vocês sobre a linha do tempo. A linha do tempo por onde a gente conta os anos e os acontecimentos históricos. Por quê? Porque nós vamos falar muito de datas antes de Cristo. E tem gente que fica um pouco perdido, não entende bem o que é. Então eu achei necessário falar com vocês antes de tudo, antes de começar mesmo, tá? Então, antes de tudo, como diz o título aí, antes de tudo, você precisa saber. Então, vamos lá. Por que antes de Cristo? Porque o ano que Cristo nasceu é o ano Domini, é o ano 1, considerado o ano 1. No calendário cristão, porque no calendário judeu é outra coisa, tá bom? E no calendário muçulmano também é outra coisa. Eles têm uma outra contagem, eles estão em um outro ano
numérico diferente do nosso, tá? Mas a gente está no mesmo tempo e espaço. Então, no calendário cristão, cristão por quê? Porque acreditamos que Cristo veio ao mundo, é o Messias, Filho de Deus, tarará, tarará, tá? Não estou evangelizando, estou só explicando, tá bom? Então, todos que acreditamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus e é o Messias e tudo, utilizamos o calendário cristão e é isso aí, calendário cristão e grego, né? Então, nossa, que não para de chegar mensagem aqui, Jesus. Vou colocar no mudo só um instantinho, gente. Vou tirar o som disso aqui, senão atrapalha meu raciocínio. Então, vamos lá, volta aqui, olha aqui para o lado. Então, o ano que Jesus nasceu é considerado um marco, tá? E a partir daí, a gente conta ano 1, ano 2. Então, aqui é como se fosse o zero. Um zero na nossa régua e a gente vai contando de forma crescente, tá bom? Então, aqui, ó, vocês podem ver, tá pequenininho, mas dá pra enxergar. Década, os 10, cada coluninha dessa daqui, ó, é um ano. E a cada 10 anos, a gente conta uma década, tá? Mas a gente não coloca, por exemplo, 2021 ADC, depois de Cristo. Não precisa colocar. A gente só coloca AC, que é depois de Cristo, para saber que foi no período antes do nascimento de Jesus Cristo, tá bom? O que é depois, a gente só coloca o número, não precisa colocar DC, que é depois de Cristo. Ok? E no período de tempo antes do nascimento de Cristo, a gente vai contando ano 1 antes de Cristo. Aliás, aqui é a primeira década, né? Mas aqui, ó, primeira coluninha, eu risquei a segunda. Ai, meu Deus, a primeira coluninha aqui é o ano 1 antes de Cristo. Aí vem na sequência, ano 2, ano 3, ano 4. Então, vai contando o marco zero é o ano de nascimento de Jesus Cristo, e de Jesus Cristo até o período lá dos dinossauros, a gente vai contando 1, 2, 3 e daí por diante, tá bom? E nós chamamos o período em que a gente vive agora, depois do nascimento de Cristo, de era cristã ou era comum. Tá vendo só? Educação física, a gente também estuda um pouco de história. Vamos lá. Então, agora que vocês já sabem o que significa esse AC, que é antes de Cristo, vamos iniciar os jogos de tabuleiro. Vamos lá. Ah, tem mais um aqui, tá? Então, o primeiro ano, nascimento de Cristo, que é o nosso marco, né? E contamos o tempo a partir do nascimento de Jesus Cristo. Então, para nós, os fatos que aconteceram antes e depois de Cristo. Por exemplo, a escrita foi inventada 4.000 anos antes de Cristo, antes do nascimento de Cristo. E os portugueses chegaram no Brasil em 1500. Não precisa colocar o DC, tá bom? Em alguns lugares... Não, deixa pra lá. Vambora, vamos seguir. Segue. Deixa a história pra lá. Vamos seguir na educação física. Vambora. Aí. Um pouco de história sobre os jogos de tabuleiro. Os primeiros jogos registrados são datados em cerca de 7.000 anos antes de Cristo. Tá vendo? Por quê?
precisava falar sobre antes de Cristo, depois de Cristo? Então, esse aqui é o jogo mais antigo conhecido pela humanidade. Chama-se Mancala. É de origem africana e esse jogo é considerado o pai de todos os jogos de tabuleiro, ou seja, ele é o primeiro. Ele é um jogo bem simples, aqui é um tabuleiro mais moderno, tá, de madeira, mas ele pode ser jogado no chão, fazendo buraquinhos no chão e usar sementes ou pedrinhas para representar, né, essas bolinhas que vocês estão vendo aí na imagem. É um jogo matemático, tá bom? Onde a gente usa muito raciocínio e a matemática. Depois a gente fala mais pra frente um pouquinho mais sobre ele, tá? Então, no ano 4500 antes de Cristo, as raízes de outro jogo foram encontradas, tá? É desse período de tempo, de 4000 antes de Cristo, foi encontrado esse jogo que vocês podem observar aqui na foto, tá bom? Com o nome de Jogo Real de Ur. Ele consiste em uma espécie de jogo de transporte de peças, em que era necessário mover as peças de um ponto até o outro ponto do tabuleiro. Que jogo que parece, hein? Que jogo que vocês conhecem que a gente tem que levar as pecinhas de um lado até o outro lado do tabuleiro para ganhar? Tem mais de um, hein? Tem mais de um. Assim como Senet, outro jogo semelhante. Ele é conhecido como inspirador de um jogo bem conhecido atualmente, que é o gamão. Mas tem outros jogos também, que eu não vou falar, porque eu quero que vocês me digam na próxima aula. Acredita-se que a chaturanga é um jogo, que é um jogo indiano, tá? Essa chaturanga é um jogo indiano. Tenha sido criado cerca de 6 anos antes, aliás, 6 anos depois de Cristo, tá? E tanto o seu formato quanto as suas peças são muito semelhantes ao nosso jogo atual de xadrez. Mesmo que algumas regras sejam diferentes, a chaturanga, ela podia ser jogada com até 4 pessoas. Vocês podem observar aqui no tabuleiro que a gente tem 4 conjuntos com cores diferentes. Então, poderia ser jogado com 4 pessoas ao mesmo tempo. Deve ser bem legal, porque o xadrez a gente joga com 2, né? Então, poderia ser jogado com até 4 pessoas. Com 4 ou 2 pessoas. Não dá para jogar com 3, mas com 4 ou 2 pessoas, tá bom? E tinha 6 tipos diferentes de peças. Bem legal, né, gente? Então, a gente viu o quê? Vamos voltar um pouquinho. Deixa eu ver se consigo voltar. Consigo. Então, a gente viu o quê? Jogos que são muito antigos, que são pais de outros jogos que a gente conhece na atualidade e que foram inventados em lugares diferentes do mundo. Então, a gente tem a Mancala, que foi inventada na África. A gente tem o Jogo Real de Ur, que aqui não está falando, mas pelo nome, aliás, pelo nome não, ele também foi inventado na África, mas em outro lugar e em outro período de tempo. E a gente vê a chaturanga que veio da Índia, tá? Que já tá mais pro lado asiático. E o Ludo,
X, como é conhecido na Índia, seu país de origem, é um jogo de corrida, em que o objetivo é fazer com que as 4 peças de cada jogador deem a volta no tabuleiro antes dos adversários. Então, o amarelo tem que passar pelo verde, tem que passar pelo vermelho, tem que passar pelo azul e voltar para o amarelo para conseguir ganhar. Então, vamos lá. Aqui, eu estou aqui. Podendo ser jogado com até 4 pessoas. É um jogo muito divertido e desafiador. O jogo de Ludo fazia tanto sucesso na antiguidade que um imperador indiano constituiu um tabuleiro gigante e usava pessoas de verdade no lugar de peças. Então, assim, o imperador, que era o rei, ele gostava tanto desse jogo que ele fez um tabuleiro gigante e com certeza os empregados dele ficavam lá no lugar das pecinhas para se jogar. E hoje em dia, a gente tem uma infinidade de jogos de tabuleiro, temos até bibliotecas de jogos onde as pessoas vão para jogar, tá bom? Então, a lista de jogos de tabuleiro atualmente é gigante. Os jogos tradicionais como dama, trilha e xadrez ainda existem e são muito requisitados, mas novos formatos com conceitos e tecnologias inovadores então, além desses jogos antigos e tradicionais que a gente já conhece há muito tempo, a gente tem jogos hoje em dia em que tem tecnologia envolvida, né? Jogos inovadores, super diferentes. Então, jogo de gestão financeira, como por exemplo o Jogo da Vida, que é da minha época e era super, super famoso. E ainda é, acredito eu. E de recursos, além dos jogos de gestão financeira, também jogos de recursos, conquista de território, que vocês amam, né? Com certeza, já alguns de vocês já devem jogar jogos que tem que conquistar território, que invade o território do outro, conquista o castelo, conquista e vai conquistando as coisas. Jogos de detetive para descobrir, desvendar mistérios, de interpretação de papéis, né? Como RPG, onde cada pessoa é um personagem e você vai jogando, o jogo vai avançando de acordo com as decisões que você vai tomando. Conquistam cada vez mais espaço, né? Então, aqui tem uma imagem de um lugar específico para se jogar, onde já tem os jogos e você vai e escolhe qual você quer. Enfim, por hoje é só. Eu quero só relembrar vocês da atividade que vocês precisam fazer, tá bom? De jogo de tabuleiro, inventar um jogo. O jogo simples, de acordo com aquele que vocês viram lá no centro de mídias, tá bom? Na trilha lá da higiene. E eu vou colocar aqui na descrição do vídeo a atividade que eu tinha pedido do jogo, para quem tiver alguma dúvida, não perdeu lá nas mensagens do WhatsApp. Eu vou colocar a explicação aqui para que ninguém deixe de fazer, tá? E aí vocês têm que tirar a foto e me mandar, porque não tem outro jeito de me entregar a atividade, combinado? Então, eu espero vocês na terça-feira, às 11 da manhã, para uma aula ao vivo. Estou cogitando em começar a aula um pouquinho mais tarde, que é para o pessoal que está na escola chegar e conseguir acompanhar a aula. O que vocês acham? Coloquem aqui embaixo o horário que ficaria legal. Qual horário ficaria legal para começar a aula de educação física e todo mundo consiga, pelo menos a maioria consiga participar. Escrevam aqui para mim, aqui embaixo, tá? E
Toda semana eu vou colocando os vídeos, as aulas que a gente está fazendo, ok? Enquanto estiver em teletrabalho, a gente vai fazer dessa forma. Estou tentando fazer essas reuniões pelo Google Meet para que a gente possa se ver, para que a gente possa conversar, para que vocês possam ver os outros colegas também, tá bom? Então, um beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!